Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui entrando em mais uma live para conversar um pouco sobre psicanálise, não é mesmo, pessoal? Que bom todos vocês entrando. Nils, Alexandra, Tandara, Sérgio Lemos. Muito obrigada pela participação de vocês aqui, para falar um pouquinho sobre essa temática, né, tão intrigante, que gerou tanta curiosidade aí. Freud ainda explica? É sobre isso que nós vamos falar então. Quero agradecer a presença de todos que estão entrando. Espero podermos debater e dialogar aqui esse tema tão interessante, tá bom? Eu estou aqui em nome do Instituto Távola para discutir a respeito do pensamento de Freud na atualidade, na contemporaneidade. Espero que vocês possam aí colocar suas questões também, tá bom? Não quero ficar falando sozinha. Bom, pessoal, vamos começar então. O pessoal já foi chegando, algumas pessoas ainda estão entrando. Mas eu gostaria de começar falando sobre o que me levou para esse tema, né? Por que essa temática Freud ainda explica? Bom, vou compartilhar com vocês algo que de alguma forma me convocou a falar sobre isso. Eu acho que essa ideia sintetiza um pouco o que nós estamos observando na atualidade. Isso também não é inédito, isso desde que a psicanálise nasceu, né, ela sempre esteve imersa numa espécie também de rejeição, né, daqueles que vêm o tempo todo querendo dizer que ela não diz nada, de que ela não vale de nada, afinal de contas ela não é uma ciência, né? Todas essas questões aí que vez ou outra são colocadas na discussão, né? E de alguma forma, em algum momento, é óbvio que nós sempre escutamos algo dessa ordem, mas ao me deparar com algumas questões, como por exemplo, Freud não explica mais nada na atualidade, eu me senti convocada a chamar vocês para conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu me deparei com uma postagem de um colega psicanalista, né? Pasmem, né? Um colega psicanalista, afirmando que Freud não explica mais nada hoje em dia, né? E isso me deixou bastante brava, como diz o meu analista, né? Essa colocação me deixou bastante brava. E aí, portanto, eu quis trazê-la para um debate, né? Para podermos conversar. Como eu introduzi para vocês, desde os primórdios da psicanálise, ela nasce gerando muito incômodo, né? Ela nasce gerando muita inquietação, no sentido de que ela nos convoca, no sentido de que ela nos implica. E isso não é diferente hoje. Mesmo no campo psicanalítico, quando nós vamos retornando a Freud, nós vamos percebendo um certo movimento, né, de dizer que o pai da psicanálise já está muito retrógrado, né? Ele não teria mais nada a dizer na atualidade. E eu fico pensando que isso é um grande equívoco, né? E é a partir disso que eu quero conversar com vocês sobre a atualidade do pensamento freudiano, né? É lógico que eu brinco com essa expressão, Freud ainda explica, né? Não no sentido de que em algum momento Freud quis explicar algo, no sentido dele de que no processo analítico nós queremos explicar algo. Não, a psicanálise não é nada pedagógico, né? A psicanálise é muito oposta a isso. Ela se opõe a essa lógica pedagógica de querer explicar coisas. Não é nesse sentido, né? Mas tem muito, né? Sempre quando nós temos alguma questão, nós sempre brincamos, né? O Freud explica, no sentido de dizer que a psicanálise abriu um campo enorme, né, de possibilidades de compreensão do humano, que antes de Freud não existia, né, pessoal? É Freud quem inaugura
uma forma de olhar para esse humano para além do que está posto na consciência ou na razão, que era o que imperava no momento do nascimento da psicanálise, né? E diante disso, diante dessa abertura, né, na cultura, ele provocou mudanças radicais, né? Mudanças radicais no pensamento, mudanças radicais na forma de apreensão desse humano, de compreensão das relações, né? De entender os atravessamentos que nos compõem o tempo todo. Então, nesse sentido, né, que eu faço essa provocação para pensar um campo que se constituiu há 120, 130 anos, o campo psicanalítico, e aí pensar com vocês em duas vertentes, né? Aqueles que não são do campo psicanalítico e que de alguma forma querem colocá-la, né, num lugar de não importância, né? E aqueles que são do campo psicanalítico, e que por se identificarem com um autor ou outro, querem colocar também Freud na lata do lixo. Não sei se vocês já ouviram algo dessa ordem, né? Então, não é porque nós avançamos no sentido do tempo, né, em relação ao nascimento da psicanálise com transformações significativas na cultura, nas relações, nas constituições de vínculos e etc., na forma de estar no mundo, não é porque tudo isso mudou que Freud não tem nada a dizer mais no nosso tempo, né? Muito pelo contrário, né? E é por isso que eu quero escutá-los também, ler aí os comentários de vocês, né? Na verdade, Freud ainda continua dizendo muito sobre nós, né? Mesmo com autores pós-freudianos que foram desenvolvendo ainda mais o pensamento psicanalítico, não é? E que trouxeram contribuições significativas para todos nós, para a psicanálise como um todo, mesmo com todos esses pós-freudianos, é de lá que eles partem. É do próprio Freud. Até tem um livro bem interessante, aí eu recomendo para os colegas aí, que vocês, aqueles que se interessam pela psicanálise ou que querem se aproximar da psicanálise, né? O Tronco e os Ramos, do psicanalista Renato Mezan, né? O quanto é interessante a ideia que ele propõe, né? Na verdade, retratando o movimento psicanalítico, a ideia da teoria freudiana, da metapsicologia freudiana, de tudo que Freud construiu durante a sua vida como o tronco, né? O grande tronco psicanalítico, e depois os outros autores ramificando isso, os pós-freudianos partindo desse tronco, né? Melanie Klein, Winnicott, Lacan, Bion e tantos outros, que foram partindo desse tronco freudiano, constituindo pensamentos muito criativos, muito significativos para a psicanálise, mas sem desprezar a origem desse pensamento, né? Enfim, e hoje nós às vezes nos deparamos, pessoal, com uma espécie de segmentação dentro da psicanálise que sempre me preocupou bastante, sabe? Eu sou somente kleiniano, eu sou lacaniano, eu sou bioniano, tudo bem, de termos identificações, né? Nós temos identificações, mas ficarmos em guetos, sabe, uma espécie de isolamento narcísico, uma espécie de leitura, eu só leio isso, eu acredito que isso nos limita bastante, né? E pior ainda, que é o que me instigou nessa live, né? Pior ainda é desconsiderar ou querer, mais uma vez eu digo, lançar Freud na lata do lixo, né? Eu acredito que isso seria uma grande incoerência e um grande equívoco. Agora, pessoal,
É importante pensar numa contextualização da cultura no que se refere ao pensamento freudiano, no que se refere à psicanálise? Com certeza, né? Com certeza precisamos pensar na contextualização e é isso que muitos psicanalistas fazem. Muitos psicanalistas contemporâneos, eles não ignoram, pelo contrário, eles se apropriam do pensamento freudiano, de tudo que Freud elabora em termos do funcionamento psíquico, em termos da psicanálise na cultura, de todos os processos aí que Freud foi desenvolvendo, tanto em termos metapsicológicos, como em termos clínicos, e vão desenvolvendo um pensamento para a nossa época, a partir do Freud. Né? Então, quando nós vamos pensar, por exemplo, o complexo de Édipo, eu tenho ouvido também, né, de alguns colegas que o Édipo não existe mais, né? Que o Édipo não vale de mais nada no nosso tempo, né? O complexo de Édipo freudiano, né, pessoal? E dizer isso é ficar numa leitura da psicanálise muito rasteira, na verdade, né? Como se o complexo de Édipo fosse somente a triangulação ali, pai, mãe e filhos de uma família nuclear. Né? Não, o Édipo não se limita a isso, pessoal. O Freud partiu disso no seu tempo por se referir a aspectos que ele observou, aspectos que ele se aprofundou e no qual ele foi articulando a partir do seu momento histórico. Mas é preciso ir para além disso, porque senão a gente fica numa leitura muito rasteira, muito limitada da psicanálise, do que é o complexo de Édipo, né? Imaginando que é aquela coisinha aí, que eu acho que a Bruna até comentou aqui agora, né? Da menininha que apaixona pelo pai, do menino que apaixona pela mãe e se torna o rival do pai, etc. Como se ficasse por aí. E o Édipo é muito mais do que isso, né? É importante que e portanto ele vai se aplicando à nossa cultura, à nossa contemporaneidade também. Quando Freud vai descrevendo, por exemplo, o complexo de Édipo, ele vai relatando e depois Lacan nos ajudou muito nisso também, a pensar a entrada de um terceiro nessa relação dual. Na relação simbiótica, na relação fusionada de mãe e filho. Desse outro que é completamente meu e de me colocar como plenamente para o outro, né? O que vai nos interessar nessa história toda é a entrada de um terceiro que faça separação, que faça divisão. E por isso a noção da castração, a noção do interdito, que é tão importante para a nossa cultura. Inclusive, é uma temática muito, muito significativa para nós pensarmos na atualidade. Então, esse terceiro, ele não necessariamente tem que ser o pai biológico ou o pai, uma figura masculina. Não. É importante que haja a entrada de um terceiro. É importante que essa relação não fique alienada. Esse terceiro pode ser qualquer um, pode ser inclusive o trabalho da mãe, pode ser inclusive qualquer interesse que a mãe tenha por qualquer outra coisa. A ponto de que essa mãe possa mostrar para o seu filho, eu estou dizendo mãe, qualquer pessoa que ocupe esse lugar e desempenhe essa função. A ponto de que a mãe possa mostrar para esse filho e esse filho possa perceber que essa mãe não é só para ele o tempo todo. Então, isso aí vai gerando uma ampliação tão importante nessa compreensão e vai nos mostrando o quanto o Édipo é atual. O quanto o Édipo se aplica na contemporaneidade também. Uma teoria
né? Um desenvolvimento teórico realizado por Freud, desenvolvido por outros, desenvolvido por Lacan, né? Desenvolvido por Melanie Klein, cada um com a sua tonalidade, cada um com a sua especificidade, mas um caminho, né? Uma possibilidade de pensamento aberto por Freud, o pai da psicanálise, né? Então, eu acho que eu vou olhar aqui alguns comentários de vocês, que eu fui tentando contextualizar aqui, mas eu quero ouvi-los também, ouvi-los assim, né, pessoal, entre aspas. É essa forma de ouvir que nós estamos vivendo na atualidade muitas vezes, né? Que legal, tô aqui subindo os comentários, muita gente comentando, participando, que bom, viu, pessoal? É sempre muito bom poder dialogar aqui com vocês. Vocês sabem que essa tecnologia, essa coisa de live é algo muito novo para mim, né? Então eu tô aqui tentando encontrar os comentários. A Bruna se assustou. Acho que a coisa do Freud não explica mais nada, né, Bruna? Assusta mesmo. A Inês, uma querida amiga minha, que bom te ver por aqui. Seja muito bem-vinda para essa conversa. Ela coloca o seguinte: penso em Freud como a grande árvore, e dela até surgiram muitos galhos frondosos, onde podemos repousar interlocuções. Isso mesmo. Se ela não explica, ela dá a base para se explicar. Muito bom. Exatamente, né? Essa base que ampliou tanto o pensamento a respeito do psiquismo, não é mesmo, Inês? Bem dentro do tronco e os ramos, né, que traz essa ideia. A Bruna coloca: esses dias eu li sobre o narcisismo primário no uso do Instagram. Essa coisa de investir libido em si e receber feedback e tal. Olha só, né, Bruna? Acho que é por esse motivo que você trouxe esse comentário, né? A questão do narcisismo. Quem desenvolveu toda a teoria do narcisismo no contexto da compreensão do psiquismo foi o Freud, inicialmente, né? Depois outros foram avançando, mas ele lançou, a partir da contribuição ali de psicanalistas contemporâneos, dos diálogos que eles estabeleciam, né? Algo foi levando Freud para essa constatação a respeito do narcisismo, né? E ele foi desenvolvendo isso na teoria. E aí, não teríamos nada a dizer do narcisismo na atualidade? Em termos da compreensão do psiquismo? Então é isso, são vários contextos, conceitos, né, que Freud foi desenvolvendo e que ainda hoje tem muito a dizer, que ainda hoje nos auxiliam muito na compreensão dos processos psíquicos, de toda a relação com a cultura, o nosso tempo presente, como isso vai nos atravessando na nossa constituição. E aí a Bruna trouxe essa questão das redes sociais, né? E agora, nesse momento de pandemia, algo que já estava acontecendo se intensificou ainda mais. A questão narcísica no contexto das redes sociais, né? De como eu me vejo e de como o outro me vê. E o que eu espero desse outro o tempo todo, e o que eu sinto ou o que eu não sinto caso esse outro não me curta, ou não curta as minhas postagens, ou não curta as minhas fotos, vídeos e etc. Então isso é uma temática até para deixar uma live somente para isso, né? Uma temática que vai ampliando muito aí para nós pensarmos essa questão do narcisismo na cultura contemporânea. Estou procurando mais perguntinhas aqui.
A Inês colocou: sobre os guetos, tem um texto escrito, acho que pelo próprio Bion, porque não devemos nos intitular bionianos. Muito interessante, encontrando sua preocupação. Grande parte, né, dos pós-freudianos, inclusive tem uma fala, né, do Lacan, que os lacanianos dizem que não há muita certeza se foi ele mesmo quem disse isso, mas é algo que se perpetuou, né? Como Lacan dizendo assim: se vocês querem ser lacanianos, que sejam. Eu sou freudiano. Então, quer dizer, isso depois também nós escutamos a respeito de Melanie Klein, a Inês colocando aqui também a respeito do Bion. Sabe o que eu fico pensando, pessoal? Essa briga toda que às vezes a gente vê por aí, né? Agora tem mudado um pouco, os psicanalistas têm conversado um pouco mais entre si, né? Mas essa briga que a gente, vez ou outra, ainda contempla e que até a década de 70 era bastante intensificada, né? Parte muito mais das escolas, né? Poderíamos dizer assim, muito mais dos kleinianos, dos lacanianos, dos bionianos e dos winnicottianos e etc., do que propriamente do Bion, do Lacan, do Winnicott e da Melanie Klein. Né? O quanto temos a necessidade de virarmos guetos, né? O quanto temos a necessidade de nos fecharmos ali no grupo e ficarmos ali isolados narcisicamente. E o quanto é interessante uma abertura para poder dialogar. Eu me lembrei agora de um psicanalista contemporâneo que trouxe muito isso para a psicanálise, não somente ele, outros também, o André Green. Isso incomodava muito o André Green, a coisa de ficar lendo só Melanie Klein, de ficar lendo só Freud, ou de ficar lendo só Winnicott, ou de ficar lendo só Lacan, e entendendo assim, eu sou o filho verdadeiro, né? Eu tenho ouvido algumas falas do Dr. Luiz Henrique, né? No qual ele discute muito essa questão do eu sou o filho verdadeiro, né? Os psicanalistas, por exemplo, os lacanianos ou os kleinianos, dizendo assim, eu sou o filho verdadeiro. Os demais são bastardos, né? Então, vira uma briga sem sentido, isso de diversos campos aí, de diversas linhas psicanalíticas, que tornam limitada a compreensão do que realmente é o movimento psicanalítico, da compreensão de todos esses autores, né? Não existe o filho verdadeiro, né? Somente os bionianos são psicanálise, o resto não, né? Ou somente os lacanianos são psicanálise, o resto é todo um desvio da teoria psicanalítica. E não é bem assim, né? A própria construção do livro Tronco e os Ramos, por isso que eu indico muito a vocês, vai mostrando muito disso, quanto todos eles partiram da teoria freudiana, de uma determinada matriz clínica, de um determinado momento da teoria, enfatizando pontos diferentes a partir ali dos seus interesses de pesquisa, de investigação, né? E trazendo contribuições riquíssimas, né? Mas é isso mesmo, né, Inês? Não devemos nos intitular, ficar somente o tempo todo nos intitulando somos isso, somos aquilo, mas podendo nos aprofundar no campo psicanalítico, obviamente com algumas identificações, não é mesmo, pessoal? Com aquilo que mais faz sentido para a minha prática, para a minha clínica, mas sem precisar ficar descartando os demais. A Jaque, oi Jaque, tudo bom? Vou ler seu comentário agora, Jaque. Hoje, com toda essa necessidade de tudo ser resolvido imediatamente, torna-se difícil para alguns fazer essa viagem para dentro de si e concordar que Freud explica. A psicanálise é muito incômoda, não é mesmo, Jaque? Eu tenho uma frase também, né, do Dr. Luiz Henrique,
em que ele diz assim, Freud não explica, ou a psicanálise de uma forma geral não explica, ela nos implica, né? E é interessante essa coisa do se implicar, porque quem está na prática clínica, né, muitos de vocês possivelmente já estão na prática clínica, vocês devem perceber que os pacientes, obviamente, muitos deles, por não compreenderem ainda como funciona, eles vão aprendendo aos poucos, vão entendendo, né, aos poucos, muitos chegam com uma demanda de explicação mesmo, né? Uma demanda de que você explique algo, de que você devolva algo da ordem de uma explicação. E aí o trabalho vai acontecendo e aos poucos eles vão entendendo que na verdade a trajetória psicanalítica é outra, né? A trajetória psicanalítica ou a sua própria análise não é algo da ordem do pedagógico, de alguém que vai te dizer o que fazer, de alguém que sabe, né, sobre você, que vai dizer o que você deve fazer ou não, o que é melhor para você. Não, a psicanálise é uma outra coisa, né? E é por isso que ela nos implica. Ela nos implica no sentido de que nós não saímos ilesos dela, né? Algo acontece nesse processo, algo da ordem de um entendimento de que eu estarei ali, que serei eu e não o analista quem há de se aproximar dessas questões ou que há de realizar descobertas sobre si mesmo, um certo desfazer-se de coisas que estão ali de alguma forma te impedindo na vida, né, de se realizar em muitos contextos ali. Então, não é o analista que faz isso tudo. O analista está ali conosco, né, de alguma forma caminhando conosco nesse processo, mas quem vai pelo caminho somos nós mesmos, né? E por isso ela nos implica, e por isso não é um processo tão simples. Não é um processo em que eu vou a um analista para que ele me diga coisas do que eu devo fazer, do que eu devo escolher ou deixar de escolher, né? E é muito interessante quando nós entendemos esse processo, no sentido de como ele funciona, no sentido disso que a Jaque colocou, né, dessa viagem, né, para dentro de si, dessa viagem em relação às suas questões, porque são questões que muitas vezes nós não queremos tocar, não é mesmo, Jaque? São questões que nós queremos deixar ali, talvez, quietinhas, né? Mas são questões que de alguma forma estão nos impactando, questões que de alguma forma interferem na nossa forma de estar com o outro, na nossa forma de estar na vida, com as nossas questões. E por isso é importante, sim, de serem olhadas, né? De serem revisitadas, de serem ressignificadas, né? Para que algo novo possa se produzir desse encontro analítico, não é mesmo, Jaque? Verdade, viu, Nilza? A Nilza comentou aqui do respeito, né, de Lacan pelo pai da psicanálise, né? E o quanto nós vemos hoje, acho que é por isso que eu fiquei tão indignada, viu, Nilza? E aí eu quis até realizar a live. Olha só o quanto nós podemos utilizar, né, a nossa raiva de uma forma bem produtiva, não é mesmo? E aí isso me indignou bastante, porque nós percebemos um respeito, né, de Lacan, de Melanie Klein, enfim, por mais que eles divergissem, né, pessoal? Lógico que divergiram, lógico que tiveram muitos pontos aí de diferenças de pensamento, né? Mas o respeito continua, né? O respeito está ali presente, muito diferente do que às vezes nós vemos por aí. Então, acho muito forte dizer que Freud não explica mais nada hoje, né? Então, sim, é importante contextualizar, é importante entender do que ele está falando,
É importante entender de que época ele está falando para podermos pensar na nossa cultura hoje, na aplicação também para a compreensão da subjetividade hoje. Por isso que é importante, pessoal, ler Freud, não apenas quem fala do Freud. Eu sempre recomendo para quem participa dos meus grupos de estudo, para quem participa da formação, e até mesmo para os meus alunos na graduação de psicologia e etc., sempre quando eu tenho oportunidade, eu sempre recomendo que possam ler o próprio autor. E não somente a leitura da leitura, né, ou comentadores, ou um livro que explica sobre o Freud. Facilita? Facilita em alguma medida. Mas para que você possa se apropriar e para que você possa se aproximar da escrita freudiana, hoje o tema aqui é mais Freud mesmo, por isso que eu estou mais nele, tá, pessoal? Para que a gente possa se aproximar da escrita de Freud, é importante que nós leiamos Freud. E quantos comentários eu já ouvi, pessoal, de pessoas que falaram assim para mim: nossa, Suzy, quando eu li o texto, eu fiquei assim, o quanto a escrita dele é gostosa, o quanto é interessante ler Freud, porque muita gente pensa que Freud é um bicho de 7 cabeças, né? Que os textos dele são dificílimos. Existem, lógico, conceitos bastante complexos? Sim, existem, mas é uma leitura fluida. Freud, o tempo todo, ele sempre teve a intenção de fazer com que os seus leitores compreendessem o que ele estava escrevendo. Então, não é uma leitura difícil. Obviamente, nós vamos esbarrando em pontos em que eu vou precisar de um aprofundamento maior, que eu não compreendi ainda esse conceito, mas isso faz parte da apreensão do conhecimento psicanalítico, de outros conhecimentos aí, não somente dentro da psicanálise, não é mesmo? Quem me conhece também, eu sempre digo aí nos meus encontros, né, com os alunos, para que nós possamos nos aventurar aí ao conhecimento da psicanálise, é importante que nós possamos tolerar o não saber. Tolerar que eu vou ler um texto e que mesmo que eu não compreenda, eu seguirei nessa aventura aí psicanalítica de apreensão dos conceitos, das ideias psicanalíticas, de não ficar tão angustiada. A angústia sempre estará presente, não é mesmo, pessoal? Mas não, que ela não seja paralisante, de não nos angustiarmos a ponto de desistir. Então, se você se interessa pela psicanálise, saiba que, obviamente, nós vamos o tempo todo, e mesmo psicanalistas muito já experientes, vão esbarrando aí em textos que trarão para eles ainda interrogações. Não precisamos querer entender tudo. Sempre haverá um resto. E tá tudo bem, não é mesmo, pessoal? Quero ler mais comentários aqui. Saudades também, Mari, que bom. A Inês colocou aqui que esse é o nome de um texto, né, daquele comentário que ela fez lá em cima, vocês depois podem recorrer, eu acredito que é disso que ela está falando. O Guilherme mencionou assim: oi, Guilherme, tudo bom? Obrigada por participar aqui com a gente. Estou fazendo uma pesquisa sobre o crime e fui beber na fonte psicanalítica e percebi como essa máxima é verdadeira. Exatamente. Não é mesmo, Guilherme? Que bom. O quanto... diversos campos, né? O quanto a psicanálise contribui com tantos campos, campo jurídico, na literatura, no próprio cinema, o quanto a psicanálise vai fazendo interlocuções aí as mais diversas, na educação, é algo que contribui bastante, né? E que traz diálogos muito interessantes com diversos campos do saber. E que interessante, aí depois queremos saber da sua pesquisa, Guilherme. Depois divulgue aí pra gente.
Estou aqui procurando os comentários, pessoal, porque eu não quero ficar falando sozinha, não. A Ive comentou lá, Ive, tudo bom? Principalmente a nós, futuros psicólogos. Que bom. O Divimar, muitos entrando aqui. Ah, eu sublimei mesmo, viu, Bruna? Não consegui ficar quieta, não. A Bruna tá falando da coisa de ter se deparado com a afirmação lá da postagem do colega psicanalista, né? Que disse que o Freud não me explica mais nada. E aí eu sublimei a minha ira, né? A minha braveza, como diz o meu analista. Eu sublimei para realizar a live, né, pessoal? Eu pensei assim, tenho que fazer algo com isso. E que bom, olha só, até mesmo isso, né, pessoal? A coisa dos conceitos psicanalíticos, freudianos, a coisa da sublimação, né? O que nós temos feito com as nossas pulsões, né? Sejam elas pulsões amorosas, sejam pulsões, né, de vida, pulsões sexuais, sejam pulsões agressivas. O que nós temos feito com tudo isso? Né? E temos muitas possibilidades, a possibilidade de investir em coisas interessantes. Tudo que nós fazemos na vida, né, pessoal, nos fala de algo que nos constitui, as nossas escolhas, o fato de estarmos aqui num feriado, vocês aqui comigo, eu aqui conversando sobre essa temática com vocês. O que isso diz de todos nós? Isso fala da nossa pulsionalidade, da nossa forma de investir o mundo, né? E o que tem te brilhado os olhos? Vocês sabem que muitos dos processos depressivos, eles decorrem do fato de que em algum momento, ou por vários momentos, em várias situações, o sujeito ele foi se encolhendo na sua pulsionalidade a ponto de não poder investir em coisas na vida. Da ordem de uma perspectiva de impossibilidade, como se ele não pudesse desejar, como se ele não pudesse investir. Obviamente estamos falando de questões aí inconscientes, não é mesmo, pessoal? Não estamos falando de algo que seja consciente, de que ele saiba disso. Mas a vida, de alguma forma, vai se tornando muito sem brilho, sem cor, né? Então, a possibilidade de resgatar isso que parte do seu próprio desejo, isso que fala das suas próprias pulsões e de como ele pode investir essas pulsões na vida, faz toda a diferença para que algo desse processo possa se modificar, né? Então, estamos falando de Freud, estamos falando de pulsão, né? Estamos falando de pulsão de vida, podemos falar de pulsão de morte também, todos conceitos que não estão aprisionados lá no início do século XIX, lá no final do século XIX, início do século XX. Não, né? São conceitos que ainda impactam no tempo presente, né? E que eu não sei como será o futuro, mas eu acredito que ainda impactará bastante, viu, pessoal? Então, é um campo muito interessante, um campo apaixonante, um campo que nos implica, né? Como eu já expliquei aqui, como eu já discorri aqui com vocês, né? De alguma forma, para nós pensarmos juntos. Isso mesmo, Nilza, o quanto ele é importante, né? A Nilza comentou aqui, nossa, sem ele não haveriam as portas para a riqueza atual da psicanálise, né? Com certeza, ele abre essas portas, né? Ele abre esses caminhos para que outros possam avançar, né? Nesse conhecimento. Que legal. Que bom, Nilza. Que bom que você tem aí esse privilégio de ler no alemão, né? Ah, Jaque colocou, verdade, Suzy. Eu me lembro que você sempre dizia que era o Freud citado na íntegra. Ai, Jaque, que saudade, né? Eu tive o privilégio de orientar o TCC da Jaque,
trilhamos um caminho aí, né, nos estágios, no TCC, e aí a Jaque vem lembrando dessa exigência, né, Jaque? Vamos falar de Freud, pessoal? Não usem a PUD pro Freud, por favor, né? E aí, de alguma forma, né, Jaque? Você traz isso aqui para essa lembrança tão gostosa. Muito bom. Pessoal, então assim, eu procurei ler, né, todos aqui, eu acredito que eu não li todos, eu quero falar de mais algumas coisinhas assim, e vou tentando responder os que vão surgindo aí, tá bom? Nós vamos até mais ou menos 1 hora de live, então temos mais alguns minutinhos, certo? E aí eu quero trazer mais alguns elementos aqui dessa temática, né, do Freud ainda explica, e vou acompanhando aqui os comentários de vocês. Então, a questão da contemporaneidade, né, que eu mencionei, a importância de se pensar numa historicidade da psicanálise, de não olhar para a psicanálise como algo fragmentado, como algo que não tem história, né, que não tem início, que não tem contribuição dos seus inícios. Então, pensar a historicidade da psicanálise é fundamental para entender a psicanálise hoje. Então, quando eu quero entender a contemporaneidade a partir da psicanálise, é importante que eu não fique somente nos autores contemporâneos, que eu possa também recorrer aos autores clássicos, né? Eu não me limito somente, eu já ouvi comentários assim, eu quero uma leitura que seja somente contemporânea. É interessante? É interessante a leitura contemporânea, inclusive eu também, como para usar a expressão do Guilherme, para fazer a minha pesquisa no doutorado, eu bebo da literatura contemporânea, mas eu não abro mão na minha pesquisa da literatura clássica. Da literatura psicanalítica clássica, inclusive vou a Freud, vou a Winnicott, vou a autores clássicos da psicanálise, assim como autores contemporâneos também. Então, esses autores contemporâneos, por exemplo, o André Green é um autor que, aqui no Brasil, ele não é tão falado, não significa que não seja conhecido pelos psicanalistas que já estão, né, inseridos nesse campo, mas ele não é tão falado. Mas o quanto ele é importante para a compreensão do pensamento psicanalítico atual, assim como outros também. Mas eu me identifico bastante com o pensamento dele para pensar a psicanálise contemporânea. E o André Green, ele tem justamente essa proposta, né? Ele já faleceu, né? Não recentemente. Ele tinha essa proposta, e a sua obra tem essa proposta, dessa articulação freudiana o tempo todo. Então é muito rico por isso. Ele traz o pensamento freudiano, ele desenvolve o seu pensamento a partir de Freud, para pensar a contemporaneidade. Olha o quanto isso é rico, né? Então, justamente para esclarecer, para nós irmos pensando sobre essa questão, né, do Freud ainda explica, né, nesse jargão, mas no sentido de valorizar essa contribuição tão significativa, né, para o nosso tempo também. Já mencionei, né, a questão dos pós-freudianos, do tronco e os ramos. Aqueles que tiverem, né, dúvidas também, talvez não colocaram aqui, depois quiserem me chamar lá no direct, ou quiserem estabelecer articulações, né, em outros canais aí de comunicação também, vocês têm o meu contato, né, eu estou plenamente aberta para que nós possamos dialogar, tá bom? Então, é muito bacana ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, de ampliar essa visão. No início da live eu mencionei as duas perspectivas, né, que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês,
tanto a perspectiva daqueles que não se identificam com a psicanálise, quanto também na perspectiva de psicanalistas, né, que colocam aí que colocam Freud num lugar de ultrapassamento, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. No que se refere a aqueles que ainda não têm uma familiaridade muito grande com a psicanálise, o que eu percebo muito é uma dificuldade na transmissão. Eu não vejo que seriam dificuldades no sentido assim, as pessoas têm uma dificuldade de entender a psicanálise, não vejo nessa perspectiva, né? Eu muitas vezes observo uma transmissão da psicanálise que torna a sua compreensão dificultada. Essa é uma experiência, como vocês sabem, eu lido, né, com o ensino da psicanálise no contexto dos cursos de psicologia também, e eu percebo muito isso, por vezes, uma dificuldade de compreensão, de dizer assim, nossa, não entendi nada, né, da disciplina de psicanálise. E aí eu fico interrogando assim, será que para a gente ensinar psicanálise a gente precisa ficar falando difícil? A gente precisa ficar usando o tempo todo expressões muito difíceis do outro entender? Ou será que tem como nós ensinarmos a psicanálise de uma forma mais acessível para as pessoas? Porque eu percebo muito disso, sabe? A necessidade de uma transmissão, não no sentido de uma banalização da psicanálise, muito pelo contrário, né? Ainda mantendo a seriedade, né, no sentido de sustentar esse campo, né, com o rigor que ele tem, mas sem precisar distanciar tanto esse conhecimento de quem tenta se aproximar dele ou de quem está inserido nos cursos de alguma forma. Então é possível trazer formas de refletir sobre a psicanálise, de adentrar nos conceitos, sem parecer tão rebuscado, né? Um exemplo que acontece muito, que eu já ouvi muito desde a minha graduação, né, e vocês já devem ter ouvido também, aquela coisa assim, do Freud, tudo para ele é sexo. Tudo para o Freud é sexual. E aí como se o sexual colocado ali por Freud fosse algo somente restrito à ordem do ato sexual. Então as pessoas ao escutarem sobre Freud ou sobre a teoria psicanalítica de uma forma muito desavisada ou de uma forma talvez muito simplificada, né? Ou sem um aprofundamento do sentido desse sexual em Freud, eles se distanciam, eles se assustam, nossa, mas que cara maluco esse aí, tudo para ele se restringe ao sexual. E de que sexual que o Freud está falando? Será que ele está falando somente do ato sexual, de algo ali genitalizado propriamente? Nós sabemos que não. Né? Nós sabemos que o sexual em Freud está muito para além disso. Quando Freud vai abordando a questão das pulsões sexuais, ele vai falando desse investimento em objetos, que pode ser até mesmo o próprio sujeito, né? Desse investimento libidinal, de algo da ordem do prazer, né? Para esse sujeito. E não meramente algo da ordem do ato sexual. Então, quando nós vamos explicando isso, quando nós vamos esclarecendo isso para as pessoas, né? Geralmente elas vão se surpreendendo, elas vão nossa, que interessante, então é isso, né? Então a psicanálise fala disso, sim. E se nós não temos o esclarecimento do que é esse sexual e nós vamos para o texto, nós ficamos meio que perdidos, até que a gente possa entender que não é só disso que ele está falando, né? Então eu trouxe essa noção, né, da sexualidade em Freud para exemplificar um desses desafios, né, que nós vamos nos deparando na transmissão da psicanálise. E o quanto é importante que esses conceitos possam ser, né, discutidos de uma forma menos complicada.
né? De uma forma mais acessível também para as pessoas. Exatamente, Bruna, isso mesmo. A Jaque colocou, acho que essa é a grande sacada da psicanálise hoje, atingir as pessoas com uma linguagem mais acessível, não ser purista. Exatamente, Jaque. Manter o rigor psicanalítico sem precisar ser tão rebuscado, não é mesmo? Afinal de contas, quando eu vou para os textos freudianos, eu percebo essa intenção em Freud, o quanto ele explica, né? No sentido do quanto, estou dizendo agora no sentido do texto dele mesmo. Ele vai trazendo argumentos, ele vai trazendo um outro argumento, aí ele traz uma outra explicação no sentido de uma outra argumentação para esclarecer o que ele está querendo colocar ali para o leitor. Então, quanto a intenção dele é fazer com que esse leitor compreenda a sua ideia, a sua articulação teórica. Então, eu penso que algo disso é preciso que seja resgatado, né? A importância de transmissão da teoria psicanalítica, fazer com que ela se torne mais acessível às pessoas, né? Sem esse purismo todo que a Jaque está dizendo, né? Da ordem de uma segregação, de algo muito fechado, né? Das pessoas pensarem em psicanálise e já pensarem assim, nossa, isso não é para mim de forma alguma, né? Sem antes ter tido a oportunidade de conhecer um pouco mais, né? É lógico que teremos as identificações, alguns realmente vão se identificar com outra área, e é assim mesmo, né, pessoal? Não é todo mundo que vai se identificar com tudo, eu me identifico com coisas que a Jaque não se identifica, a Jaque se identifica com coisas que eu não me identifico, e é isso mesmo, que bom, né? Que bom que temos a diversidade, que bom termos essa abertura, mas de alguma forma eu percebo sim, né, dentro do que a Jaque está colocando, a necessidade de uma transmissão da psicanálise que seja mais acessível às pessoas de uma forma geral. Já que nos sentimos tão beneficiados por ela, né, pessoal? Por que não facilitar essa aproximação também? Ellen, olá Ellen, tudo bom? Que bom te ver aqui. A Ellen coloca assim, talvez a pergunta correta não seja Freud ainda explica, mas sim, se Freud já foi compreendido. Exatamente, um outro tema de live aí, viu, Ellen? Eu faço esse desafio aí para você, quem sabe, né? Possamos aí, fica o convite. Quem sabe possamos debater essa temática e fiquei curiosa agora para ouvir das suas ideias, né, do que foi provocando em você essa nossa conversa, né? O Freud já foi compreendido? Exatamente, muito bom. A Maria coloca, né, a sexualidade que ocorre na passagem do afeto. Também, né, Maria? Exatamente. Nos afetos, nas trocas, há algo da sexualidade aí. Seja esse afeto qual for, né? Não somente o relacionado à aproximação sexual propriamente dita. Acho que é isso que a Maria vem destacando, né? Obrigada aí por sua contribuição, Maria. O quanto a sexualidade ela é ampla, né? Então, quando você convida uma amiga para... Agora, na pandemia, tá um pouco complicado fazer isso, né, pessoal? Mas quando você sente a vontade de convidar uma amiga para sair, para fazer coisas aí que vocês gostam, tem uma sexualidade aí presente. Quando você